aquele coração que possa receber esta paz, que receba em nome de Jesus. Quero dizer que nós te amamos, mas que o Senhor Jesus te ama muito mais. Aqui está um pastor amoroso, pastor Maurício, que está aguardando a sua visita ali na rua Calil Abraão Alac, número 3. Dado todo o poder nos céus e na terra. Ó amado Senhor, eu quero te pedir, visita esta pessoa que está ouvindo do seu quarto. Meu Pai, quem sabe no coração desta pessoa tem uma tristeza que não pode, Senhor, sair por coisa alguma, mas toca agora, Pai, com teu Espírito Santo, Senhor, toca nela agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, restaura a alegria neste coração, repreende toda a depressão, fortalece, Pai, o amor dos filhos pelos pais, o amor dos pais pelos filhos, o amor do casal, restaura casamento, Pai, cura enfermidade. Meu Senhor, é isto que o Senhor nos mandou pregar, Senhor, acerca do teu poder, porque aquilo que o homem não pode fazer, Senhor, o Senhor pode fazer. Então, em nome de Jesus, Senhor, entregamos estas pessoas nas tuas mãos, para a glória do teu nome. Pai, agora vem abençoar, que o teu Espírito... Glória a Deus. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, o autor de Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Somente até aqui. Eu quero só repetir o versículo, Paulo falando: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que este homem que Deus usou a boca dele para falar esta palavra e usou a mão de alguém para escrever esta mensagem, este homem era um homem também extremamente religioso, do Conselho Superior da Nação de Israel, chamado Sinédrio. Ele era como uma pessoa investida de autoridade, e ele tinha livre entrada ali, ele recebia cartas com autoridade, delegando a ele autoridade para prender quem ele quisesse, para matar até mesmo quem fosse aos olhos dele nocivo à lei de Moisés. Este homem também, ele tinha uma cultura muito grande. Ele foi instruído aos pés do maior mestre que havia na época, que era o mestre Gamaliel, o rabino que possuía uma cultura tremenda. E o avô, ou melhor, o pai daquele rabino, fundou um sistema de sinagogas em Israel, aos quais reuniam-se a partir de 10 pessoas, e tinha ali um mestre, um líder, e tinha também ajudantes, e tinha pessoas para se aprender, estudar, meditar, desdobrar as minúcias da lei de Moisés. Este homem, irmãos, tinha uma honra também, uma honra cívica, uma honra pública que poucos tinham, apesar de ele ser da nação de Israel, ser judeu, ao qual Deus prometeu, a salvação, ao qual Deus chamou de povo escolhido e chama, porque é. Este homem, ele tinha também o título de cidadão romano. Ele era não só judeu, mas como também tinha um determinado título de cidadão romano. Esse título, ele era conseguido com muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Ou por um ato de bravura muito grande. Então Paulo, ele era distinto e ele era um homem também extremamente religioso. Ele era da seita dos fariseus,
que era o segmento religioso mais criterioso, mais exigente da época, que seguia a lei de Moisés criteriosamente. Mas, meus amados irmãos, um certo dia, este homem, ele vendo que aquele homem chamado Jesus tinha sido morto, e havia um rumor que ele havia ressuscitado, e nós aqui que estamos pregando, temos certeza no nosso espírito que ele ressuscitou, que está à destra do Pai, como as Escrituras nos atestam e nos comprovam. Mas Paulo, ouvindo aquilo, ele não acreditava. Ele dizia assim: eles ficam pregando em um morto, falando que ele ressuscitou, e eles se levantam até mesmo sendo como uma espécie de ameaça contra o segmento que Moisés nos ensinou. E aquele homem, então, ele foi ao Conselho Superior da Nação de Israel, ao Sinédrio, que era composto de 71 membros, dos mais ilustres de Israel, homens de caráter ilibado, de nenhuma, assim, aos olhos da sociedade, homem que não podia ter falta nenhuma, homens que sabiam dissertar, explanar sobre a mensagem da palavra de Deus de uma maneira fácil, e podia dar estudo sobre qualquer parte das Escrituras na época da lei, desde os primeiros 5 livros da Bíblia, Moisés e os profetas. Eles podiam falar e dar estudo sobre qualquer parte da Bíblia, e Paulo também. Paulo teve a oportunidade, meus irmãos, de ser, assim, se ele quisesse, né? Se Deus permitisse, claro, um homem também tão influente quanto Gamaliel. Era uma honra para um homem ser instruído aos pés de Gamaliel, e não era para qualquer um. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando aquele homem furioso, quando aquele homem ele falou assim: eu quero acabar com esta raça chamada desse caminho, que ainda não eram chamados de cristão, posteriormente eles foram chamados de cristão. Eu quero acabar com essa religião que fica falando desse Jesus aí. Ele falou, foi então lá no Conselho Superior da Nação de Israel, no Sinédrio, conversou, e eles investiram ele de autoridade para matar, para perseguir, para acabar com os cristãos. Mas, meu amado, eu quero dizer uma coisa: se há uma coisa que o homem não pode acabar na terra, é com a mensagem da palavra de Jesus, é com o evangelho do Senhor. Aleluia! O homem pode acabar até com uma cidade, soltar uma bomba, matar as pessoas. O homem pode expor cultura, vários tipos de religião, mas ele não pode acabar com o evangelho do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele é o principal da sua palavra. Ele é o personagem principal. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que disse: todo o poder me foi dado. Ele é a salvação. Ele é aquele que te dá paz. Ele é o príncipe da paz. É o maravilhoso. É Pai da eternidade. Aleluia. É conselheiro. É o leão da tribo de Judá. É aquele que disse: todo o poder, todo o poder, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então aquele homem, ele tomou cartas autorizando para matar, perseguir, prender os cristãos, e foi. Mas quando ele estava, aleluias, aproximando de Damasco por um caminho, era por volta da hora sexta dos judeus, que equivale ao meio-dia, ele foi rodeado por uma luz muito forte, e aquela luz começou a assustar, porque a luz, ela sobrepunha ao sol, ela era mais forte do que o próprio sol que estava aqui no meio-dia. O sol está com todo o seu fulgor, mas aquela luz cercou a ele, e naquele momento ele escutou uma voz poderosa. Não era uma voz de homem qualquer, mas era uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele, tremendo ali igual uma geleia, tremendo ali, ele caiu do cavalo de cara no chão. E aquele homem que era ali um ícone da religiosidade, ele caiu de cara no chão dizendo: Senhor,
Senhor, quem tu és? E ele falou: eu sou Jesus, a quem tu persegues, e dura coisa é para ti dar coice nos aguilhões, ou seja, também recalcitrar contra os aguilhões. Aquele homem caiu cego, e ele disse assim: Senhor, que é que tu queres que eu faça? De perseguidor, meu amado, ele passou a ser o maior pregador da palavra de Deus, e ele que escreveu este versículo aqui que eu acabei de ler: porque não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja bem, que ele não estava falando de uma religião. No tempo dele havia religião de toda espécie, havia já os fariseus, os saduceus, havia os estoicos que pregavam sabedoria, havia os gnósticos, havia os epicureus, havia a filosofia da Grécia, havia muita religião na época de Paulo, mas aquele que derrubou Paulo do cavalo, aquele que falou com Paulo assim: olha, dura coisa é para te lutar contra mim. Ele não é só uma religião, ele não é um caminho, ele é o caminho da salvação, o único. E o evangelho que ele ensina, evangelho significa boa notícia, boa nova. Ele, aleluia, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você que nos ouve, talvez você bate no peito e diz: eu tenho a minha religião e no mundo. Minha mãe falava isso, meu pai falava isso. Eu tenho a minha religião, eu já tenho a minha religião. Mas você tem a certeza da salvação. E este evangelho, esta palavra que Paulo diz: não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Aleluia. Glória a Deus. Não é só uma religião, é poder de Deus. A palavra de Jesus Cristo é poder de Deus para mudar a vida do homem. É poder de Deus para curar. É poder de Deus para livrar da depressão. É poder de Deus para dar força ao homem para largar o vício da cachaça, da droga, da prostituição e da miséria. O evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus para transformação, libertação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do estrangeiro. Aleluia. Glória a Deus. E talvez você está me ouvindo, você está pensando assim: irmão, eu realmente sou religioso, realmente eu temo a Deus, eu busco a Deus, mas eu não tenho força para libertar deste vício. Eu quero dizer que a palavra de Jesus Cristo te liberta. O poder do Senhor Jesus te liberta. Jesus tem poder de te libertar. Aleluia. O sangue de Jesus tem poder para te libertar, para te transformar, para te purificar, para te preparar para entrar no céu, para deixar as tuas vestes limpas, alvas como a neve. Glória a Deus. Porque, como já foi falado aqui, o mundo está cheio de religiões. Paulo também tinha sua religião, mas Paulo não tinha salvação. Paulo não sabia nem o que ele estava pregando. Paulo não sabia nem quem ele estava perseguindo. Saulo, né? Posteriormente foi chamado de Paulo. É o mesmo nome, né? Com o mesmo significado, mas em... Então, amado, veja bem, Saulo não sabia nem o que ele estava pregando. E quando ele conheceu a Cristo, toda aquela bagagem intelectual que ele tinha, o ensino que ele teve aos pés do maior mestre da época, o mestre Gamaliel, toda a autoridade que ele tinha, ele disse que era considerado como esterco, como lixo, em comparação ao conhecimento do evangelho de Jesus Cristo. Este evangelho que está sendo pregado nesta tarde, esta mensagem simples que diz que Jesus te ama, te liberta e te transforma, esta é a mensagem do evangelho. Glória a Deus. A mensagem que diz que só Jesus pode salvar, esta é a mensagem simples do evangelho.
Agora, Paulo diz, eu não me envergonho. Então, ele não se envergonhava. Ele se esvaziou daquela cultura que ele tinha, considerou aquilo como lixo. Agora eu pergunto para você, você se envergonha de Jesus? Você tem vergonha de Jesus? Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, lá no final, se não me engano, no versículo 20, alguma coisa, diz assim: porque o Filho do Homem virá com todos os seus anjos, e qualquer que de mim, das minhas palavras, sim, qualquer que de mim, das minhas palavras se envergonhar, também eu me envergonharei dele, quando vier na glória do Pai, com os santos anjos. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Então, meu amado, Paulo falou que não se envergonhava. Qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Obrigado, tá? Jesus se envergonhará dele. Olha, se a mulher se envergonhar do homem, o homem passa a ser mulher. Se até a minha mãe tivesse vergonha de mim, se eu fosse um mau elemento, alguma coisa assim, que não trouxesse orgulho a ela, eu ainda conseguiria viver com isso. Se alguém se envergonhar de mim porque eu sou pobre, eu passo sem isso, não tem problema. Mas se Jesus se envergonhar do homem, ele é o mais miserável. Eu vou usar uma palavra forte aqui, ele é o mais desgraçado dos homens. Se Jesus falar assim, eu me envergonho de ti. E aqui diz que se o homem se envergonhar de Jesus, Jesus vai se envergonhar dele quando vier na glória. Está dizendo que ele vai voltar na glória, já foi falado aqui. Na sua glória com os santos anjos. Você não quer que Jesus se envergonhe de você, né, meu amado? Então não se envergonhe de Jesus. Ele não se envergonhou de morrer na cruz do Calvário, de ser rasgado pelo chicote, de ser cuspido na face, de ser chicoteado ali terrivelmente, socado no rosto. Isaías 56 diz assim: minhas costas dou aos que me ferem, minha face aos que me arrancam os cabelos. Que isto quer dizer que arrancava os cabelos do Senhor, socava na sua face, e com aquela coroa de espinhos batia com uma cana ou alguma coisa ali, e aqueles espinhos enterravam e cuspiam na face dele. Ele já com as costas rasgadas até os ossos. Diziam: profetiza, quem que te bateu? Mas Jesus não se envergonhou de morrer naquela cruz por você. E eu quero terminar essa mensagem, que não é muito falar, dizendo para você: não se envergonhe de Jesus, porque é o poder de Deus que pode mudar a tua vida. É o poder de Deus que pode te resgatar, te transformar, te libertar. E é o único poder para a salvação de todo aquele que crê. Independente de língua, credo, religião, é o único poder que pode libertar o homem. É o Evangelho de Jesus, a palavra de Jesus. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo grave em letras de fogo estas palavras no teu coração. Eu quero agradecer esta oportunidade. E o pastor estará terminando com oração. E está em tempo ainda. Se você quiser oração, pode chegar aqui. A palavra de Deus, palavra fiel e digna de toda aceitação. Logo mais esperamos por você, daqui a pouco, às 18h30, na Dr. Calil Abrão Alac, número 3, no bairro Santa Clara, onde nós estaremos orando em favor dos necessitados, em favor dos enfermos, né? Pai, deposita a sua fé, a sua confiança ao Senhor. Mostra para o seu problema, mostra para a sua enfermidade, para a sua luta, o tamanho do seu Deus, né? Nós estaremos ali orando, e Jesus é a solução, para que esteja ao lado de vocês. Amém? Vamos orar ao nosso Deus?
amado Deus e eterno Pai. Em nome de Jesus, nós somos gratos por tudo, Pai, que foi feito aqui nesta tarde, pela presença do Espírito Santo, porque sem Ele nós não somos nada, meu Senhor. Somos gratos pelos hinos que foram louvados, pelas mensagens que tenho certeza que falou profundamente no coração de cada ouvinte. Pai querido, abençoe todos os moradores aqui deste bairro, Santo Agostinho. Abençoe todos os moradores dos bairros vizinhos. Toma nas tuas mãos aqueles que são conhecedores da tua palavra e estão sem força para caminhar. Pai querido, que nesta tarde tu fortaleça cada um para que eles possam sentir desejo novamente de caminhar na tua obra. Também aqueles que não são conhecedores. Pai, que o Espírito Santo de Deus possa remover as pedras do coração de cada um e eles possam sentir desejo, Pai querido, de te servir em espírito e em verdade. Portanto, nesta tarde, entregamos nas tuas mãos e já certo da vitória, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.